Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu estou gravando esse vídeo na manhã de domingo de Páscoa. Eu gosto muito dos domingos, gosto das manhãs de domingo e, em particular, o domingo de Páscoa sempre foi para mim uma data muito feliz. Apesar de estarmos todos obrigatoriamente trancados em casa, em função dessa situação pela qual todos nós estamos passando, eu tenho certeza de que se todos nós nos sintonizarmos com o Criador, nos remetermos à figura do nosso Mestre Jesus, todos nós teremos motivos para passarmos um domingo de Páscoa muito feliz, muito alegre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula, nós temos essa oportunidade de nos reunirmos através desses recursos tecnológicos e trocarmos algumas palavras, algumas ideias. Eu vou pedir licença a todos para ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para encaminhar a nossa conversa. Buscai e achareis. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Enfatizo o final. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Os bens verdadeiros. O que seriam os bens verdadeiros? Eu tenho lembranças da convivência com os meus familiares, da convivência com as pessoas que me são e me foram mais importantes. De todas essas lembranças, há algumas que se destacam. Há algumas que me tocam mais profundamente a alma. Quando uma de minhas tias estava muito próxima do desencarne, eu tive a oportunidade de visitá-la na UTI onde ela estava internada. Eram visitas cronometradas, a entrada era toda controlada, como os irmãos bem sabem que são os protocolos de uma UTI. Mas eu estive com ela durante talvez uns 10, 15 minutos. Eu vi uma pessoa que partia, um espírito que estava em seus últimos momentos naquela encarnação. E esses minutos me deixaram uma forte impressão. Não pela dor ou pelo sofrimento, porque apesar do estado crítico dela, não me parecia que ela sofresse. Pelo menos não havia dor estampada no rosto dela.
havia assim depauperação, ela não era mais aquela mulher bonita, cheia de vida, ativa, inteligente que eu conheci. Ela já era ali uma pálida imagem daquilo que um dia ela tinha sido e representado para mim. Mas existia nela, naquele momento, quando as forças físicas desapareciam, existia nela um brilho, existia nela um olhar que me dava a clara impressão de que ela via muito além da matéria que nos cercava. E ela não me falou das suas lembranças, não me falou das conquistas materiais que ela realizou, e ela realizou muitas conquistas materiais. Ela não falou de nada que dizia respeito exclusivamente a essa matéria. Ela me falou de uma coisa só. Durante 10 ou 15 minutos, ela me falou só de amor. Ela me falou basicamente que a única coisa que se levava dessa vida era o amor. Eu estou falando de uma pessoa que estava ali nas vascas da morte. Uma pessoa que estava dando a Deus aquilo que a gente chama de vida. E essa pessoa, ela não demonstrava nenhum apego, nada, zero de interesse ou de preocupação com aquilo que ela deixava. Ela não tinha o menor interesse em saber como estavam os bens dela, o que seria feito daquilo que ela havia legado aos seus herdeiros. Eu não sou um dos herdeiros dela. Ela não se interessava por nada disso. Ela não se interessava em saber o que eu estava fazendo em termos materiais. Enfim, ela só me dizia uma coisa: que eu desse toda a atenção àquelas pessoas a quem eu amava. Que eu desse toda a atenção ao amor que eu era capaz de produzir e receber das outras pessoas. E a cada frase, a cada parágrafo que ela completava, ela repetia como se fosse um mantra: o amor é a única coisa que a gente leva dessa vida. Só o amor interessa. Esse domingo de Páscoa, em que tantas coisas estão acontecendo no nosso mundo, nesse mundo material que eu digo, coisas que estão nos afligindo, e sobre as quais eu não quero comentar, porque tanta gente já comentou, já se falou o que tinha para falar a esse respeito. Os espíritas já sabem que ao reencarnarmos nós já tínhamos ideia, se não tão precisa, tão exata, mas nós tínhamos ideia de que passaríamos por esse momento de crise. Aceitamos o repto, aceitamos o desafio da encarnação nesse momento. Que a crise é um momento de oportunidade, que existe uma oportunidade para a humanidade se entender, que existe uma oportunidade para a humanidade sair do estágio em que se encontra e alçar um novo patamar. Eu não vou ficar repetindo isso. Todo mundo já sabe. Existem ótimas mensagens, excelentes mensagens, vinda de espíritos de escola, de palestrantes iluminados. Eu não tenho essa capacidade, eu não vou voltar a tocar nesse ponto com os irmãos. Mas eu vou insistir num ponto.
o ponto que é fulcral, que é a chave que abre todas as portas para todos nós. Aquele ponto que minha tia ficou insistindo comigo durante 10, 15 minutos. Talvez não, os últimos 10, 15 minutos que nós tivemos nessa encarnação. E ela só me falou de amor. Isso me emociona profundamente. Ela só me falou de amor. E ela insistia comigo como se fosse um aviso, como um alerta de alguém que já trilhou um longo caminho e avisa ao viajante que está chegando agora na estrada. Olha, no mapa dessa estrada, a única direção que você deve seguir é a direção do amor. O amor é tudo o que a gente leva. O amor é tudo o que verdadeiramente nos interessa. O amor é que vai nos fazer sair das crises. Foi o amor que trouxe Jesus até nós. O amor do Pai, o amor do Filho. O amor do Criador eterno de todas as coisas. O amor do nosso governador espiritual, que veio até nós. Veio até nós exatamente para nos revelar isso. Revelar o amor. O imenso amor de Deus por nós. O amor de Jesus por nós. E o amor que todos nós devemos cultivar, uns em relação aos outros. O amor que nós devemos procurar durante toda essa estrada da vida. Jesus, no domingo, que nós assinalamos como domingo de Páscoa, ele ressuscita. A ressurreição é um capítulo que nós espíritas tratamos de uma forma diferente, digamos assim, de outros cristãos. Efetivamente, nós não temos o conceito da ressurreição do corpo material. O corpo com o qual Jesus se revestiu e se apresentou às mulheres e aos apóstolos é um capítulo inteiramente à parte e que daria para nós conversarmos durante horas e horas e horas. Mas certamente nós espíritas não temos a visão de uma matéria ligada a essa matéria que nós conhecemos, essa matéria mais densa. Nós não temos essa visão dessa matéria renascendo. A matéria com a qual Jesus terá se revestido durante aquelas aparições tangíveis terá sido uma matéria quintessenciada. Terá sido uma maravilhosa obra de engenharia fluídica, se eu posso me expressar dessa maneira. E Jesus, ele assim se apresenta como uma aparição tangível. Mas o que eu quero falar realmente não é sobre o fenômeno. Eu quero falar sobre o amor de Jesus, o amor de Deus por nós. Jesus, ele vem até nós por amor, para nos revelar o amor, para nos dizer que o amor é a mola mestra que movimenta o universo, que tudo em torno de nós gira, funciona por causa do amor. Jesus, ele se entrega à missão que no final o leva ao sacrifício no Gólgota, exclusivamente por amor. Amor ao Pai, amor a nós. Jesus, ele nos apresentou um Deus de amor como não existia na humanidade antes dele. Jesus nos apresentou o perdão
como não existia na humanidade antes dele. Jesus nos apresentou o reino dos céus como não existia na humanidade antes dele. No domingo de Páscoa, em que se celebra a ressurreição de Jesus, o que nós devemos celebrar continuamente é a ressurreição do amor em nossos corações. O renascimento dentro dos nossos corações. O renascimento espiritual, eu me refiro. A redescoberta do amor. Como naquele dia iluminado em que eu visitei minha tia, e ela repetindo para mim que o amor era tudo que se levava dessa vida. Eu também quero trazer aos irmãos, no domingo de Páscoa, a mensagem de que tudo com que nós devemos nos preocupar em todos os momentos da vida é com o renascimento do amor, da mensagem cristã em nossos corações. Jesus ressuscita de fato cada vez que um de nós, seus governados, seus irmãos, cultivamos o amor em nós e lembramos dos nossos semelhantes com o verdadeiro sentimento de unidade em Deus, de fraternidade com toda a criação. Quando falamos de amor, muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com isso. Porque, evidentemente, temos uma série de preconceitos, medos, temos medo de amar e não sermos correspondidos. Temos medo de dizer algo nos abrindo a um semelhante e esse semelhante, essa pessoa, ela não corresponder a tudo aquilo que nós propusermos a ela, apresentarmos a ela. Mas nós não devemos ter medo. Jesus veio até nós e ele sabia o que iria acontecer com ele e ele não teve medo. Ele não teve medo porque ele sabe que existe algo muito maior. Ele sabe que existe um universo infinito de coisas que nós desconhecemos, mas que nós, de alguma maneira, intuímos a sua existência. Então ninguém deve ter receio de amar. Ninguém deve ter receio de amar e não ser correspondido. Eu não estou falando de amor, paixão, homem, mulher. Eu estou falando de amar, se doar à humanidade, ao seu semelhante. A dar um sorriso para a pessoa que te atende numa loja, a receber de braços abertos alguém que precisa dos teus serviços, responder um telefonema inesperado, não de uma maneira azeda, mas de uma maneira cordial, procurar uma convivência pacífica e harmoniosa com todas as pessoas que nos cercam, inclusive aquelas que são temperamentos mais difíceis, vamos admitir, usar. Mas sejamos compassivos. Tenhamos piedade dessas criaturas que ainda não entenderam, que se afundam em amargura
porque não querem se entregar ao amor. Vamos deixar que cada dia seja um domingo de Páscoa. Cada dia Jesus renasça dentro de nós. Cada dia Jesus tem a oportunidade de encontrar um canal aberto em nossos corações e nossas mentes para nos dizer, como a minha tia me disse, dessa vida a única coisa que levarás é o amor. Nesses dias tão difíceis, eu tenho lido muita coisa. Também não tenho muita coisa para fazer, né? Apesar do que eu estou trabalhando em home office, né? Então, a rigor, eu estou respeitando minhas 8 horas de trabalho diárias. A rigor e de fato. Durante 8 horas me dedico exclusivamente ao trabalho que me remunera. Mas acaba sobrando tempo, porque eu não tenho que me deslocar, não tenho condução, acabo almoçando em casa, coisa que nunca fiz na minha vida laboral. E aí acabo tendo muito tempo para ler. E tenho lido muita coisa. Mas chegou um momento, durante esses dias, que a minha alma pediu um pouco mais de leveza. Pediu algo que fosse mais poético. E eu me lembrei de um livro, desse livro, não sei se vocês vão conseguir ver, Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier. É uma excelente obra e excelente poesia. E eu comecei a ler poemas, pulando daqui para ali, não fui na sequência, né? E teve um poema que me causou uma impressão muito forte e muito positiva. Eu vou ler para os irmãos. Felizes os que têm Deus. Entre esse mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, de alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. Só o pensador que sofre e anda à procura da verdade e da luz no sentimento pode guardar esse deslumbramento da fé, fonte de mística aventura. Feliz o que tem Deus nessa batalha da miséria terrena que estraçalha todo o anseio de amor ou de bonança. Venturoso o que vai por entre as dores, atravessando o oceano de amargores, no bergantim sagrado da esperança. Bergantim sagrado da esperança. Bergantim é um bote, um navio pequeno, um barco pequeno, uma embarcação pequena. Essa embarcação é a esperança. Mas a esperança de dias melhores, a esperança de felicidade, a esperança de realização, ela precisa de um vento que encha as velas e empurre essa nau para frente, essa embarcação para frente. Esse vento é o amor. Se não tiver amor, não tem esperança. Vida sem amor é vida sem esperança. Porque só o amor é capaz de realmente nos impulsionar, nos levar para frente. Alguém dirá assim, mas também a paixão, a cobiça, o desejo. E eu vou responder para vocês, como um Espírito já respondeu para a gente, todas essas formas, na verdade, são desvirtuamentos do amor. A cobiça é o desvirtuamento do amor material. A paixão é o desvirtuamento do amor carnal.
mas todas são formas desvirtuadas do amor. Nós temos que encontrar a forma pura do amor, o vento fresco, puro do amor, que enche as nossas velas e empurra esse bergantim, impulsiona esse bergantim da esperança para frente. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos encontrar onde nós realmente queremos chegar. Nós precisamos encontrar o mapa da nossa existência. Onde nós queremos chegar. E temos de encontrar onde sopra o vento do amor, para que o nosso barco, o barco da nossa vida, possa chegar até onde nós estamos querendo, até onde nós desejamos ir. E se nós não encontrarmos esse vento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar como aquelas caravelas do passado que encontravam ou erravam o caminho e caíam numa calmaria e elas não conseguiam ir para lugar nenhum. Elas ficavam paradas. E ficar parado é basicamente a morte. Assim como os navegantes de antigamente, quando eles entravam numa calmaria, eles ficavam desesperados. Porque se a calmaria durasse muitos dias, os suprimentos de água, de comida, eles iriam se acabando. E eles ficariam à mercê da fome, da sede, e daí viria a morte do corpo. Quem não encontra o amor acaba ficando morto do espírito. Fica numa calmaria, numa estagnação. Os espíritos já nos falaram sobre aquelas criaturas que não evoluem, ficam estagnadas durante longos períodos, até que despertam e começam a sua marcha, ou retomam a sua marcha evolutiva. Esses momentos de calmaria, essas estagnações, são momentos em que nós nos desvinculamos do amor do eterno. E amar o eterno é ter Deus. Porque quem não tem Deus tem muita dificuldade. Não quer dizer que não seja boa pessoa. A gente sabe de muitas histórias de ateus que foram excelentes criaturas. Pessoas que declararam que não precisavam de Deus para amar seu semelhante. E eu acho que isso já é uma demonstração grande de evolução. Mas eu acho também que é muito mais difícil você chegar a esse grande amor, a esse grande momento de doação, sem ter Deus no coração. Esse poema que eu acabei de ler, ele foi uma psicografia de Cruz e Souza, através de Chico Xavier. Tem um outro poema de Cruz e Souza que também é muito interessante. Ele diz assim, o título dele é Ouvi-me. Ó vós que ides marchando, almas sedentas de paz, de amor, de luz, sob as maiores desventuras do mundo, sob as dores de misérias, batalhas e tormentas. Também senti as emoções violentas que palpitam nos peitos sonhadores e sustentei varado de amargores, surdas batalhas rudes e incruentas. Também vivi as lágrimas obscuras, iguais às vossas, míseras criaturas, que tombais nos caminhos sem dizê-las. Exultai, que uma vida eterna e grande, além da morte, esplêndida se expande no coração sublime das estrelas. Irmãos, ó vós que ides marchando almas sedentas, somos nós. Almas sedentas de paz, de amor, de luz,
que estamos sob as maiores desventuras do mundo, sob as dores. Somos nós nesse momento? Talvez. De misérias, batalhas e tormentas. Grande tormenta agora, né? Também senti as emoções violentas, ele, cruciçoso, que palpitam nos peitos sonhadores. E sustentei, varado de amargores, sobre as batalhas rudes e incruentas. Essas são as batalhas que nós temos diariamente com o nosso próprio espírito. São os medos que afloram e que nós temos de controlar. E sentir medo é humano. Aliás, alguém também já disse que sentir medo é uma demonstração de inteligência. A pessoa que não tem medo de nada, ela é estulta, é tola. Ela não tem capacidade até de imaginar o perigo que a espreita. Mas sentir medo é uma coisa. Se acovardar é outra. A criatura de coragem, bravura, como a minha tia foi, ela sente medo, mas ela domina o medo. Ela não deixa que o medo se assenhoreie. Ela controla o medo e não para. E eu falei de um medo, o medo de amar. Controlemos esse medo que nos domina tantas vezes e nos impede de realizar a obra para a qual Deus nos criou. Nos entendermos, nos amarmos. Vamos dominar todo esse medo que quer tomar conta de nós e nos impedir de ir ao encontro de quem precisa de nós, de quem necessita ser amado. E entre esses, nós também estamos incluídos. Cruz de Souza disse: também vivi as lágrimas obscuras, iguais às vossas míseras criaturas, que tombais nos caminhos sem dizê-las. Nós não gostamos de dizer. Quantas lágrimas nós já vertemos, né? Nós temos medo de sermos entendidos como fracos, como piegas. Exultai que uma vida eterna e grande, além da morte, esplêndida se expande no coração sublime das estrelas. Irmãos, alguns de nós vão nos deixando ao longo do caminho, como a minha tia, como outros parentes queridos, inclusive minha mãe, vão nos deixando ao longo do caminho. Mas nós não devemos nos apegar ao que materialmente essas pessoas representaram para nós. Nós devemos manter apenas e exclusivamente em nossos corações o amor que elas nos legaram. O amor que nós cultivamos entre nós. E que, meus irmãos, cada dia de nossa existência seja um renascimento de Jesus em nossos corações. Não o renascimento da memória daquele que se sacrificou por nós, mas o renascimento do amor que ele vem nos dedicando ao longo da eternidade. Meus irmãos, que a paz de Jesus nos domine por completo e que o seu amor ele seja a luz do nosso caminho. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula.